fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre história. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Pessoal, eu vou falar hoje sobre um fato da história brasileira que é extremamente esquecido, que é a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana provavelmente só faz parte da nossa vida na época da escola. A gente estuda quando é criança e nunca mais se lembra. Esse evento ele não faz parte de de uma lembrança nacional maior, não está inserido em nenhum tipo de comemoração, assim como Tiradentes, a Inconfidência Mineira estão, ou como o Zumbi de Palmares estão, o Quilombo de Palmares. Então vamos tentar entender um pouco o que foi essa Conjuração Baiana que caiu tanto no esquecimento. No Brasil Colônia, a gente já tem vários movimentos de rebeldia contra a coroa portuguesa. A gente tem, por exemplo, a Revolta da Cachaça, em 1660, que foi o primeiro movimento rebelde dentro do Brasil. A gente tem a Revolta de Beckman, no Maranhão. A gente tem os movimentos quilombolas, o qual o mais famoso foi o do Quilombo de Palmares. Ou seja, a gente teve vários movimentos que iam contra as leis da coroa, contra o poder da coroa portuguesa. Seja, no caso dos quilombos, contra a condição de escravidão, ou então seja contra questões legais, contra questões de pagamentos de impostos, entre outros. A Conjuração Baiana, junto com a Conjuração Mineira, elas têm uma característica muito peculiar dentro desses movimentos de rebeldia na época do Brasil Colônia, porque eles visavam a construção de um novo país, de um país independente, no formato de uma república. E isso é algo muito diferente do que as outras propostas de movimentos tiveram. Esses dois movimentos eles foram influenciados pelas ideias do iluminismo e pela independência dos Estados Unidos, e quiseram trazer justamente para o Brasil, cada uma no âmbito geográfico em que se localizava, a construção de uma nova nação independente nos moldes republicanos dos Estados Unidos, do que pregava a Revolução Francesa. A Conjuração Mineira, ela foi um movimento bastante gerado pelos grupos mais altos da cidade de Vila Rica. Ela envolveu pessoas contratantes da mineração, figuras do poder público mais altos, né? Figuras da administração pública, soldados, entre outros. Já a Conjuração Baiana, ela foi um movimento mais popular. Os seus líderes eram mulatos ou negros, ex-escravos ou descendentes de escravos, pessoas que ocupavam pequenos ofícios. Então a gente tem uma diferença bem clara de classes que levantaram esses dois movimentos. A Conjuração Baiana ela foi organizada bem no final do século XVIII. O término dela foi em 1799, né? Já próximo à virada do século. E ela se tratava de um movimento que visava um levante na cidade de Salvador para a consolidação de uma república. As suas lideranças elas eram muito influenciadas pelos pensamentos liberais na esteira ali da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Então essas lideranças começaram a criar panfletos para espalhar essas ideias e começar a organizar esse movimento. Algumas das figuras dessas lideranças eram pessoas até bem peculiares. Eram pessoas que tinham um posicionamento político bem aberto, se manifestavam publicamente favoráveis a uma república, se diziam influenciadas pela França, o chamado francesismo, que eram as influências do pensamento iluminista, eram vistas como algo
perigoso naquela época, e essas lideranças abertamente se declaravam influenciadas por esse tipo de pensamento. Então, a gente pensar numa sociedade escravagista, monárquica, um grupo de mulatos e negros levantando ideias republicanas e revolucionárias é algo de muito significativo. E é algo de muito significativo que a nossa historiografia esquece. Assim, a gente estuda muito pouco, é um movimento que faz pouquíssima parte do nosso dia a dia. É um movimento que ele foi violentamente debelado, as 4 principais lideranças foram executadas, esquartejados, seus pedaços foram pregados em praça pública, e os demais integrantes foram condenados a açoites e ao degredo na África. Só para a gente comparar, a Inconfidência Mineira, o único executado foi o Tiradentes. A gente teve outras punições, mas pena de morte foi só por Tiradentes. Na Conjuração Baiana foram 4 líderes mortos. A Inconfidência Mineira deixou um legado simbólico muito grande. A gente tem aí Praça Tiradentes, a gente tem o feriado do dia de Tiradentes, a bandeira do estado de Minas Gerais é a bandeira que se pretendia para essa nova nação. Então, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, ela deixou um legado enorme no Brasil. O Tiradentes é um mártir da nossa república. Então, ele é uma figura posta como heróica, né, que exerce toda uma simbologia. Já a Conjuração Baiana não teve nenhum tipo de simbologia em volta nela. Apenas há muito pouco tempo, os seus líderes foram elevados a heróis da pátria. Tiradentes foi bem antes disso, já era reconhecido há muito mais tempo, não existia um feriado nesse movimento. Os estudos são estudos muito pontuais, não existem grandes estudos. A questão, por exemplo, de homenagens, praças, estátuas, também é muito rasa, há poucas homenagens às figuras, ou seja, é um movimento que ele é varrido, deixado de lado. O impacto da Inconfidência Mineira ele se tornou relevante porque a proclamação da República no Brasil ela foi movida por militares. A nossa República nasceu no militarismo. Então, a partir do momento que os militares, a partir de 15 de novembro de 1889, assumiram o poder, eles criaram toda uma simbologia militar para a República. E com isso, trouxeram a figura do Tiradentes, que era um militar. Então, criaram uma figura heróica dentro do militarismo para simbolizar, para representar a República. Já na Conjuração Baiana não houve nada desse tipo. Estamos falando de 4 mulatos, 4 negros, figuras pobres e que não a simbologia dessas classes acabam não comovendo a sociedade brasileira. E nem da forma também como o Zumbi se tornou também uma figura heróica dentro do movimento negro. Então, a gente tem dois movimentos muito parecidos, que pregavam ideias muito semelhantes, a construção de uma república numa colônia, um país com um modelo constitucional, um modelo funcional completamente novo, seria a segunda república do planeta, além do mar em relação à Europa. Uma delas foi liderada por brancos, pessoas de posições mais altas da sociedade, e é extremamente lembrado, virou feriado. Já a outra movimentação, a outra conjuração, ela foi liderada por negros, por pessoas pobres, foi violentamente eliminado, esquecido e não deixou nenhum tipo de simbologia para o nosso país. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.